verdade, esse é o egoísmo Isso, que você esse é fala. o E egoísmo. também a parte de, por exemplo, eu dou minha vida pelo meu filho porque eu não vou suportar a vida sem ele. Então eu prefiro. Aí você entra em outras discussões. Então eu não quero sofrer, né? Às vezes eu prefiro que ele sofra a minha ausência do que eu sofrer a ausência dele. Então é nesse sentido. Tá se privando de uma dor. Exatamente, que é egoísmo entre aspas, né? Mas cabe dentro desse sentimento de não, eu sei que você vai sofrer a minha ausência, mas eu prefiro do que eu sofrer essa ausência. Então, na verdade, aquele negócio até assim da morte de alguém, quem sofre mais é quem ficou realmente. Quem então, às vezes, o fica. egoísmo é de quem fica, né? De pensar, A Grazi, ela é bem Eu sou mais direta, objetiva. Eu não tenho meias palavras. Ela é mais objetiva, mas as coisas não é 880, assim, como também a Grazi disse, de um ponto de vista científico, cru e nu, né? Porém, para falar sobre isso, né, a gente precisa levar em consideração uma coisa para ter essa conversa, para a gente continuar conversando. Para a gente continuar conversando e para aceitar essas falas da Grazi de um jeito que doa menos, assim. Que cada ser humano, ele é indivíduo, complexo. Tem uma representação assim, se a gente pudesse talvez assim, de um jeito muito grotesco, pudesse representar o universo, a gente se aproximaria de uma estrutura cerebral aí. A gente tem tantos neurônios, talvez, quanto as galáxias têm estrelas, entende? Então a gente é muito complexo. A gente é muito subjetivo nas nossas relações. Não só o ser humano em si, quanto cada pessoa individualmente. Justamente. A gente é um ser muito individual. E não leve essa frase de um jeito muito leviano, e sim real, porque quando eu digo que você é único no mundo, eu não estou mentindo. Não tem condições nenhuma de mesmo que um gêmeo tivesse nascido junto com você, né? Obviamente, né? Ali. Mas durante a vida toda vocês tivessem nascido no sentido para a vida, crescessem junto, ter se desenvolvido na mesma escola, com os mesmos pais, recebendo talvez os mesmos estímulos, porque não tem como receber o mesmo estímulo. Porque você está me vendo de ponto de vista diferente que você está me vendo. A história que você vai contar depois que a gente teve esse podcast sentado aqui são histórias diferentes. Exato. São de perspectivas e visões diferentes. E se colocar, por exemplo, um clone de uma pessoa, elas são iguais geneticamente. Embora dizem que é impossível clonar alguma coisa 100% igual, né? Mas mesmo que fosse possível, ainda assim não teria como as pessoas terem o mesmo comportamento. Porque o que acontece? Como a gente estava conversando anteriormente sobre a questão do cérebro, o cérebro, ele é uma máquina, não uma máquina, ele é mal compreendido. Talvez essa questão da inteligência artificial, ela é mal compreendida, né? A gente fala muito sobre isso, né? Porque o cérebro, ele é algo tão complexo que ainda a gente nem conseguiu pensar. O Turing, que descobriu o computador, né? Que inventou o computador, descobriu como se tivesse inventado, né? Mas quando ele inventou o computador, ele já tinha dito, ele fez até um artigo falando sobre isso, sobre a questão do cérebro do computador ser imitação. É imitação. Os nossos celulares são próteses. São próteses, vamos lá, bem mal feitas ainda. Cerebrais. Sim, porque o que acontece? Você não pode falar com sua mãe agora. Mas se você sair ali fora e você quiser ligar para ela, você pode falar com ela. Você vai encurtar o tempo. É uma prótese. O que é uma prótese? Uma prótese, ela vai te facilitar fazer as coisas. Entendi. Entendeu? A ideia de prótese é aquilo que vai te facilitar a fazer as coisas. Uma coisa que você já conseguiria fazer com a sua cabeça, porém vai te encurtar o tempo. É igual gravar o telefone. Antes a gente gravava o telefone das pessoas na cabeça. Hoje em dia a gente sabia muito de cor. difícil. Hoje a gente não tem, porque o celular é a extensão do nosso cérebro. É a prótese, é a extensão do seu cérebro. Ali está a sua memória, ali está seus registros fotográficos, não só da memória agora, não só da memória fotográfica na cabeça, você tem um celular externo, é uma prótese. E com isso aí, a psicologia também teve que ir se inovando conforme o tempo, por causa do tanto de informações que uma pessoa consegue... O que acontece, cara? A psicologia, sim, ela teve que se desenvolvendo, mas isso só se possibilitou se desenvolver porque você começa a descobrir psicologia, você começa a descobrir neurociência, você começa a descobrir que tem neurônio, que tem ligação, que tem rede neural, você começa a descobrir uma série de coisas que te possibilita crescer mais. Olha que louco o negócio da ciência. A gente costuma dizer que a ciência é uma ilha. Imagina uma ilha pequena. Quando
todo o conhecimento do mundo, vamos supor que está dentro dessa ilha, né? Toda vez que tem um trabalho de doutorado numa universidade, que é uma tese, que se propõe dizer que, olha, isso é novo, primeiro vamos fazer um experimento aqui. Imagina um círculo. Tudo que está dentro desse círculo é que existe dentro da ciência. Todas as informações do mundo, em todos os lugares, está dentro desse círculo. Quando eu faço graduação, eu ainda estou dentro desse círculo. Quando eu faço especialização, eu ainda estou dentro desse círculo. Quando eu faço técnico, eu estou dentro desse círculo e tal. Quando eu faço pós-graduação, eu estou dentro desse círculo. Quando eu faço mestrado, que é a mesma coisa que pós-graduação, só que para o lado da pesquisa, eu estou dentro desse círculo. Mesmas coisas entre aspas, né? Mas é o mesmo peso técnico, né? Porém para áreas diferentes. E aí, quando eu faço doutorado, eu estou indo para fora desse círculo. Buscando algo novo. Eu estou buscando algo novo. E aí, o que acontece? Quando essa minha tese ela é corroborada e dá certo, por exemplo, Einstein falou sobre a relatividade há mais de 100 anos atrás. E só em 2015 a gente afirmou que a tese dele estava certa por um experimento que fizeram aqui. Uhum. E aí, descobre então que existe relatividade, que é a ilha. Lembra da ilha? Então, tudo que está dentro da ilha existe. Quando eu tenho uma tese igual Einstein falou, tem relatividade. O que é relatividade? Einstein estava indo contra o teórico da área que dizia outra coisa. Que era uma força. Einstein não. Relatividade é um espaço. Como assim? Tu tá louco, bicho? É complexo isso. Se eu for explicar a teoria da relatividade, que ela vai surtar. É muito complexo. Mas é muito complexo. Aí Einstein falou assim, não é força, é espaço. Aí eu falei, como assim? Espaço? Por que como assim relatividade? O tempo. O tempo é um espaço. Não, pô, o tempo é o tempo. Não, ninguém sabe o que é o tempo. Uhum. E existe muita coisa que ninguém sabe ainda o que é. Esse é um negócio. O mar é que nem a Deep Web, né? A galera mostra o que tá pra fora e o que tá submerso nisso. Então, para dizer o seguinte, voltando lá, só para não deixar fugir. Então, pra gente ter essa conversa, a gente precisa entender que existem muitas coisas. Porque não é só A ou B. Não. Uhum. É A, B, C, D. Então, quando a Grazi fala disso, não é que você pensa assim ou que você age assim. Não, esse é um pensamento disfuncional. Uhum. Disfuncional. Então, não é todo mundo que tem pensamento disfuncional. Né? Mas também, como ela disse, também pode ser por isso. Porque senão a pessoa faz o corte, né? Tá. E aí solta o fake. Imagina, estão falando que a Lady Gaga tá vindo. E isso é um grande princípio da psicologia, né? Tudo depende. Existem padrões, não existem regras, né? Porque, por exemplo, qualquer doença, né, transtorno mental, ele é multifatorial. Normalmente, quando uma pessoa é diagnosticada com depressão e acabou de passar por um divórcio, por exemplo, costumeiramente as pessoas falam, ela entrou em depressão porque ela se divorciou. E não tem essa causalidade em nada na psicologia. É multifatorial. O divórcio pode ter sido um momento recente que desencadeou muitas outras coisas. Depressão, ela é ambiente, ela é genética, ela é relacionamentos, ela é mundo, né, o subjetivo aqui dentro, porque ninguém sabe esse mundo, né, que o El estava falando, é um universo. E cada universo é extremamente diferente do outro por conta da subjetividade. Então, tudo que a gente disser aqui tem esse fator de que tudo depende, né? Não tem uma regra, tudo depende e nada é causalidade, né? Isso causou aquilo, né? Tudo depende. Tudo são gatilhos, então, que acionam coisas lá de trás, ou muita coisa que vem na pessoa que, em certo momento ali, aciona isso. Então, isso que você falou, são palavras que são bastante usadas e são legais, porque é o seguinte, elas te ajudam a entender exatamente como funciona a nossa cabeça, né? Porque não é todo mundo que entende a cabeça.